Vem comigo aqui para a gente ser mais esclarecido, aprender mais da palavra de Deus e ser mais informado com a verdade que liberta, com os ensinamentos, os esclarecimentos da palavra de Deus, pela instrução e pelo ensino que nós precisamos receber para poder crescer na graça e no conhecimento. Ninguém pode ter o crescimento com Deus se não for pela instrução da palavra. Amém? É ela que norteia e conduz o nosso viver para o crescimento, a evolução, a caminhada com Deus. Vamos cantar aqui um corinho, um hino da harpa cristã, número 107, aonde fala da promessa principal para a igreja estar aguardando, se alegrando e esperando. Hino de número 107 da harpa cristã. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme na promessa de Jesus. Esteja firme, meus irmãos. Esteja firmados. Sejam prudentes. Perseverem. Analisem. Sejam cautelosos. E estejam atentos a tudo e a todos que vem a vós em nome de Deus, trazendo ensinamento, visão, revelação, instrução, dizendo que é de Deus. Cuidado. Você acha que o diabo vai enganar o povo de Deus dizendo que é ele? Você acha que o diabo vai enganar o povo de Deus pedindo para o povo sair dos seus conjuntos, das suas vidas religiosas, dos seus locais? Isso não é o problema do diabo. O diabo ele vai trabalhar para destruir, derrubar da presença de Deus os que estão de pé, tirando eles da palavra, do conhecimento, do entendimento, cegando, levando-os a apostatar da fé. Esse é o assunto que eu abordo sempre. É o assunto que eu advirto sempre às pessoas. Tenham cuidado. Observe o principal da sua vida cristã com Deus, que é conhecer a doutrina, a verdade, para andar na direção de Cristo pela palavra dele. Porque o trabalho do diabo é esse, irmãos. Ele não está preocupado em fazer você parar de viver a vida religiosa, não. O diabo não está nem aí para querer tirar ninguém dentro de igreja. O diabo não está nem aí para fazer ninguém deixar de dizer que Jesus é o Senhor. O diabo não está preocupado em fazer as pessoas pararem de dizer que Deus é grande. Está entendendo isso? O diabo não está preocupado em fazer as pessoas pararem de dizer que Deus é poderoso. Não está preocupado com isso não. Pode dizer isso. Porque isso não muda a tua situação. Não muda a situação de ninguém. Continua na mesma.
sem a graça de Deus. Agora, o que o diabo trabalha para fazer o povo de Deus desprezar, não seguir por ela, não dar ouvido, não se importar, ignorar, é a palavra, é o ensinamento, é a doutrina de Cristo. Esse é o trabalho do diabo. É isso que o diabo ele trabalha para tirar de você. Ele não está preocupado, ó. O diabo não está preocupado com ninguém dentro de igreja, não. Pode ir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta. Pode fazer campanha de oração de manhã até de noite. Pode subir monte o mais alto que tiver. Pode fazer jejum, pode fazer vigília toda noite, a madrugada inteira. Isso aí, o diabo não está preocupado com isso, não, irmão. O povo está enganado, achando que o poder de Deus está dentro desses movimentos religiosos. O povo está enganado, achando que o diabo está com medo disso. O diabo não tem medo de oração de quem ora sem entendimento de Deus. O diabo não está com medo de quem vive dentro de igreja. O diabo não está com medo, o diabo não se preocupa com quem vive cantando hino. O diabo não se preocupa com quem passa a noite acordado dentro de sacrifício de igreja, vigília. O diabo não está preocupado com isso, não. Ele incentiva o povo a viver isso. Você está compreendendo o que você está ouvindo aqui? Aqui você ouve o que não ouve por aí. A verdade de Deus aqui, ela é levada para você. O diabo não está preocupado com esses movimentos dentro de igreja, não, irmão. Ao contrário, escuta o que eu vou dizer. Ele está aprendendo muito dentro desses movimentos de igreja. O diabo já destruiu e levou muitos à queda, a apostatar da fé, a estarem mortos com o nome de que vive, dentro desses muitos movimentos, dentro das igrejas, esses locais, que dizem que é o lugar onde Deus habita, onde Deus opera. Deus pode estar operando em todo lugar, menos dentro dessas muitas igrejas. Porque Deus não está aonde não tem compromisso com a palavra dele. Pode usar o nome dele, pode dizer que é o poder dele, pode dizer que é levantado por ele, pode dizer que é profeta dele, pode dizer que é ungido dele. Só que isso não faz você e nem faz Deus estar em canto nenhum por meio desses princípios. Deus está aonde está a palavra dele, tendo a preeminência, tendo a prioridade, sendo a suprema, onde o povo está ali para ser submisso. É a palavra de Deus. Ali é onde Deus está. Porque foi Jesus quem disse isso. Eu estou pregando o que Jesus pregou. Eu sou discípulo de Cristo. Eu prego a mensagem de Cristo. Eu prego a doutrina de Cristo. Eu prego o que Cristo ensinou. É uma gritaria, é um movimento histérico, onde o povo entende que é o poder de Deus, Deus está presente, Deus está manifestando. É uma zoada que o cara faz aqui, dá para ouvir com 1 quilômetro de distância. É o poder de Deus. É não, meu amigo. É a presença. É não, meu amigo. Fique com raiva não, escute. Deixe o Espírito de Deus lhe dar entendimento. Você que já está cego, porque não tem a verdade do Evangelho para lhe esclarecer. Deus não está nesses lugares porque tem movimento, tem grito, tem pulo, tem marcha, tem homens dizendo que está cheio de autoridade. Olha onde Deus está. Olha o princípio que faz a presença de Deus estar. É a palavra. É a palavra. Não é local, instituição. Pode ser bonito, pode ser grandioso, esplêndido. Pode ser o maior castelo, igreja, templo que o homem possa fazer. A presença de Deus não está ali. Não é o princípio. Pode ser a casa mais simples, mais sem interesse. Pode ser a casa mais sem glamour. O lugar
que Deus vai habitar é aonde tem a prioridade da palavra. E o lugar que Deus quer habitar não é nenhuma estrutura de alvenaria. É em você. Quando você ouve a palavra dele e se submete a ele, ele está em você. Jesus que disse isso. Vamos ver? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 23. Se vocês guardarem a minha palavra... Não é esse texto, não. Esse que eu ia falar é João 15, 7. Mas o que eu vou ler para você aqui é João 14, 23. Jesus vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo a verdade? Você está compreendendo que a verdade nos ensina? Não é isso que o povo está vivendo dentro dessa instrução maldita, desse evangelho anátema, desse engano dos homens que não têm compromisso com a palavra de Deus? Eita, Deus está ali, a presença forte. Isso tudo é conversa fiada, irmão. Desse povo movimenteiro que não tem compromisso com Deus. E eu falo com segurança e ousadia e não tenho nenhum ressentimento. Não tenho constrangimento de falar isso. Porque eu estou falando a verdade. Quem tiver na mentira que se doa para que se converta. Porque a presença de Deus, o princípio para a presença de Deus estar, não é o local, não é a gritaria, não é o homem, não é o grupo, não é o movimento. É onde tem a palavra. Se tem a palavra dele ali, ministrada, reverenciada, sendo guardada, onde o povo se submete, se tem a palavra de Deus, Deus está presente. E a presença de Deus é na vida de quem guarda a palavra, não é em nenhum local. Você entende isso? Então, eu quero trazer aqui essa orientação para você entender. Precisamos conhecer mais de Deus. Gente, o povo está vivendo uma fé cega. O povo está vivendo uma fé vã. Mas deixa a multidão viver, saia você do meio dela. A multidão vai viver isso mesmo, é a escolha deles. Mas escapa pela tua vida. Cuida de ti e da doutrina, sai daí. Vem para a doutrina. Não vá se conduzir, se deixar levar por nenhum movimento que diz que é de Deus, não. Por nenhum local que tem uma aglomeração ali, dizendo que ali tem o poder de Deus e Deus está operando e está fazendo. Ei, não. Não, seja prudente. Analise, observe. Conheça. Conheça o conteúdo do ensino. Conheça o que esse povo está vivendo dentro desse local. Analise o que estão recebendo de instrução. Analise o entendimento desse povo. Vá buscar, meu irmão, crescer na graça e no conhecimento. Vá buscar o conhecimento de Deus, para que você seja liberto, para que você seja esclarecido, para que você seja conhecedor da verdade. Eu quero trazer isso aqui, deixando aqui para todos que tiver ouvido para ouvir, que ouçam, não é? Eu deixo aqui, eu não estou aqui preocupado se vão aceitar ou não. Meu compromisso é pregar a palavra. E aí Deus vai levar essa ministração para você aí, que está ouvindo agora, para outro que vai ouvir depois. E o Espírito de Deus vai trabalhando. Quem der ouvido a ele, vai ser bem-aventurado. Mas quem endurecer o coração, vai perecer. Não é? É a palavra que diz isso. Não endureçais o vosso coração. O povo tem dado atenção, tem aberto sua mente, seus ouvidos
para ouvir tanta coisa. Mas a palavra de Deus é a palavra que diz isso mesmo. A palavra já revela isso, que muitos não vão suportar ouvir a palavra de Deus. Muitos não vão se submeter a essa doutrina. Por quê? Porque não é agradável. Não é o que eles querem. Eles não querem ser corrigidos. Eles não querem negar-se. Eles não querem submeter-se a Deus como Senhor. Eles querem viver o satisfatório. Você está entendendo, meu irmão? Meus irmãos, o diabo não está preocupado com essa vida religiosa que o mundo vive. O diabo não está preocupado com esses trabalhos, com esses cultos, com esses movimentos religiosos vividos aí dentro das igrejas evangélicas. Estou falando de assunto de domínio público. Não se doa, não. Estou aqui trazendo a verdade diante da mentira que tem sido propagada publicamente. E eu tenho que combater com a verdade a mentira publicamente também. Esse é o meu trabalho. Todo sistema religioso, não é só o católico, não é só o espírita, não é só o sistema da sociedade Torre de Vigia, não é só o sistema religioso budista, mas todo o sistema religioso evangélico, todos eles, é uma maldição para o povo que vive dentro dele. O povo que vive dentro desse sistema religioso está em maldição. Estão em maldição. Porque não estão sendo conduzidos, nem guiados, nem instruídos e nem formados pela palavra de Deus. Na doutrina de Cristo. Na verdade do Evangelho. Porque o diabo não está preocupado com você se filiar a nenhuma religião. Seja ela evangélica ou qualquer uma. O diabo só não quer que você conheça a verdade. Pode viver seus movimentos de poder, pode viver seus sacrifícios de culto, de ritual, de pacto, de campanha, de voto, de cerimônia. Podem viver tudo isso, irmão. O diabo não está preocupado com isso, ao contrário. Ele está levantando homens para envolver e levar as pessoas a viver isso cada dia mais. Porque isso faz o povo a buscar a Deus dentro desse conceito e não pela palavra. O povo hoje busca viver para Deus, adorar a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus dentro desses rituais, dentro desses cultos, dentro desse sacrifício. É isso que o diabo quer. Ele não está preocupado com isso. Porque o que Deus quer é um povo sendo instruído com a palavra, pela palavra. O que Deus quer é um povo lúcido, sóbrio, consciente, com entendimento, para não ser levado como menino pelos ventos de doutrina. O que Deus quer é um povo tendo conhecimento da verdade, para que não seja conduzido na mentira, apostatando-se da fé, seguindo doutrinas de demônios. O que Deus quer é um povo consciente, lúcido e sóbrio, para viver uma vida com Ele dentro de uma fé direcionada, principiada na palavra de Deus, que é a luz que ilumina nossa mente. Não é uma fé cega dentro do emocionalismo, do histerismo, dos movimentos. O mundo vive isso. O que Deus quer é um povo lúcido, sóbrio, consciente, prudente, para não ser negócio de homem nenhum dentro do sistema, para não ser comércio, para não ser lucro de homens mercenários, ambiciosos, que fazem do povo negócio, usando o nome de Deus, levando essa multidão a perecer. O simples é levado para a morte. O simples morrerá na sua simplicidade. A palavra diz isso. Olha como o povo está sem conhecimento de Deus. Porque não tem a palavra. Olha, você já parou para analisar que é tanto movimento aí em nome de Deus. É tanto movimento dizendo que é o poder de Deus. É tanto movimento, tanto culto onde o povo diz, Deus falou, Deus revelou, Deus entregou, Deus operou. Esse povo tudo cego, irmão. A maioria, a multidão desse povo que estão vivendo esses movimentos de igreja, estão tudo cego, perdidos. Não tem discernimento do que é de Deus e que não é. Porque
esse povo julga-se cheio do poder de Deus pela emoção que ele sente. Esse povo julga o que é de Deus e o que não é pelo que eles acham, o que eles determinam. Esse povo não está seguindo o princípio da palavra. Temos que analisar, julgar tudo pela palavra. Não, mas eu senti. Eu creio, irmão. Eu senti. Eu creio. Como tu crê? Qual o princípio dessa tua crença? Porque crente até o diabo ele também crê. Mas o diabo não está e nem mais estará na presença de Deus. Tem muita gente aí no mundo que também é crente. Tem muita gente aí no mundo que também é religioso. Tem muita gente aí no mundo que também vive seus ajuntamentos dentro das suas igrejas. Os seus cultos, seus sacrifícios, suas devoções. Todos os religiosos vivem isso. Qual a diferença da religião evangélica para a espírita? Qual a diferença da religião espírita para a católica? Qual a diferença da religião budista para a muçulmana? Nenhuma. Todos estão perdidos. Todos estão seguindo o preceito de homens. Todos estão vivendo o anátema. Todos estão desprezando o caminho, a verdade que liberta. Mas, irmão, não diga isso, não julgue. O Senhor está julgando. O Senhor está generalizando. A religião generaliza. Toda religião é vã. Eu generalizo. Toda religião é maldita. Eu generalizo. Toda religião é ensino de Satanás, que leva o povo a apostatar da fé, desprezar a doutrina de Cristo e viver o evangelho anátema. Toda a religião. Todas. Evangélicas, espíritas, católicas, budistas, xiitas, testemunhas de Jeová, mormons, todas aqui existem no mundo. São milhares de religiões. Todas são anátemas. Nenhuma conduz o homem a Deus. Nenhuma. Nenhuma. Porque o caminho para Deus não é nenhuma religião. A vida com Deus não é dentro de nenhuma religião. Devoção e consagração a Deus não é dentro de nenhuma tarefa religiosa. É por meio de Cristo, o único meio, o único caminho, a luz de Deus, o conhecimento de Deus, a vida em Deus, a adoração a Deus, servir a Deus, estar na obra de Deus, é estar em Cristo, crer em Cristo e praticar a doutrina de Cristo. Estamos consagrando, santificando a nossa vida para Deus e recebido, aceito em comunhão com Deus, através de Cristo, não de nenhuma religião. Todas elas, todas, ensina você a carregar um fardo pesado de ordenança, de obrigação, de proibição. Pode isso, não pode aquilo, não pode ir ali, não pode ir aqui, tem que buscar a Deus aqui, tem que receber a bênção de Deus aqui, tem que fazer isso, tem que cumprir isso, tem que fazer o voto, tem que fazer a promessa, tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, tem que colaborar com a casa de Deus, tem que ajudar o reino do homem que diz que é o reino de Deus. Não, todas as religiões têm esses princípios malditos que coloca para o povo se submeter. A religião é um caminho do inferno, porque o caminho para o céu é um só, Jesus. Não é religião nenhuma, seja ela evangélica, qual for, porque o povo do meio evangélico entende que a religião evangélica é a de Deus, é onde Deus está. É ou não é assim? Pode procurar analisar o entendimento de muitos religiosos evangélicos. Eles entendem. Não, eles são de Deus. Os católicos, não. Os espíritas, não. Os testemunhos de Jeová, não. Por que é que os evangélicos entendem que são de Deus, hein? Será que Jesus deixou alguma religião evangélica? Jesus deixou alguma igreja evangélica? Por quê? Eu vivi dentro desse entendimento também. Eu dizia, não, a igreja evangélica é o único lugar onde Deus opera. Porque eu passei um tempo sendo discípulo de igreja evangélica. Mas quando eu conheci a verdade, quando eu passei a ser instruído e iluminado com a verdade, eu entendi o seguinte,
que o chamado de Deus para o homem não é para ele ser adepto de uma igreja evangélica. É para ele ser discípulo de Cristo. É para ele se dirigir a Cristo. É para ele se converter a Cristo. É para ele viver uma regra de fé e prática com a devoção e a consagração de sua vida à palavra de Cristo. Eu entendia, não. Eu tenho que ir para a igreja evangélica. Eu tenho que estar nos trabalhos da igreja evangélica. Eu tenho que participar dos cultos da igreja evangélica. Eu tenho que viver os sacrifícios, as adorações, os rituais, as consagrações da igreja evangélica, porque ali é onde Deus está. E quando eu comecei a conhecer a verdade, eu entendi que o evangelho não é uma religião evangélica. Jesus não deixou nenhuma religião, nenhuma igreja, instituição religiosa, nenhuma igreja ministério de homem. Jesus deixou um povo que é discípulo dele, que é dentro de uma simbologia chamada de igreja, que é o corpo, que é formado por pessoas que individualmente são membros, que estão selados pelo Espírito Santo, que faz parte deste corpo, que é a igreja, que é o povo de Deus que vai ser tirado. Quando eu conheci isso, eu parei de ser devoto às instituições evangélicas, pensando que era o meio de ser devoto com Deus, o meio de viver para Deus, o meio de servir a Deus, o meio de consagrar a minha vida a Deus. Eu pensava que eu tinha que ser devoto tudo que estabelecia dentro das religiões. É assim ou não é? Pode conversar com os religiosos evangélicos que o entendimento dele é, não, a minha igreja, olha, eu tenho que ir para o trabalho da igreja, vou buscar a Deus na igreja, vou adorar a Deus na igreja. Ele não tem o conhecimento da verdade. Por isso que ele tem esse entendimento. Porque ele não é esclarecido com a verdade. Toda religião é maldita, amado. Todas. Não, mas a evangélica a gente chama lá por Jesus. Jesus não mandou ninguém chamar por ele. Jesus mandou se converter a ele e guardar a palavra dele. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não, mas a gente lá, a gente só adora Jesus, mentiroso. Muitos estão adorando igreja, pastores, conjuntos, pregadores, profetas, homens. Adorar a Jesus é viver para Ele. Adorar a Jesus é viver na palavra dEle. Adorar a Jesus é consagrar e servir a Ele pela palavra dEle. Adorar a Jesus não é viver dentro de uma formalidade religiosa, devota a uma instituição, seja ela qual for, evangélica, católica, espírita. Adorar a Jesus não é isso que o mundo vive nas suas religiões. O próprio Jesus vai dizer isso. Este povo me adora com os lábios, mas o coração quer aqui, ó. O entendimento está distante de mim. É uma adoração vã, que não é Deus que está aí recebendo. Esse povo diz que está adorando a Deus em vão nesses lugares. Porque o lugar de adorar a Deus não é ali, aqui nem acolá. É aqui, ó, no meu viver, no meu interior, em espírito e em verdade. Este povo está servindo, dizendo que está fazendo a obra de Deus em vão. Porque a obra de Deus não é obra de igreja A, B ou C. A obra de Deus é Cristo, para que a gente se mantenha fiel a Ele, guardando a palavra dEle e anunciando Ele ao mundo. Foi Jesus quem disse isso. A obra de Deus é que creiam naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. Você está sendo ensinado errado. Você entende que a obra de Deus é os trabalhos da tua igreja. Obra de Deus, vai pregar o evangelho. Prega o evangelho a teu vizinho. Aí você está fazendo a obra de Deus. Prega o evangelho na tua escola. Aí você está fazendo a obra de Deus, que é Cristo. E você está levando Ele ao mundo. Mas quando você prega a tua igreja, prega a tua vida religiosa, prega os teus usos e costumes, prega a tua formalidade, isso não é obra de Deus.
Quando você passa a viver para a tua denominação, isso não é viver para Deus. Meus irmãos, acordem, despertem. O diabo não está preocupado que vocês deixem essa vida religiosa. Ao contrário, ele tem trabalhado para que vocês vivam cada dia mais, preso dentro desses locais, cego, sem contemplar a verdade de Deus, porque vocês estão privados da verdade. Porque lá vocês não ouvem isso que estão vindo aqui. Lá vocês não têm liberdade para usar o senso crítico. Lá vocês não podem questionar. Lá vocês não podem contrariar o homem. Lá vocês não podem dizer não é assim. Lá vocês não podem pedir explicação da palavra. Não pode questionar. Não pode usar o senso crítico. Não pode ir de encontro ao que o ministério determina. Não pode ir de encontro ao que o pastor diz e prega. Não pode ir de encontro ao que o ministério determina. Porque tem que obedecer ao ministério. Quem disse isso? Quando esse ministério não está obedecendo a Cristo, quando esse ministério não está na doutrina de Cristo, quando este ministério não está ensinando o povo, e nem instruindo o povo, e nem levando o povo à submissão a Cristo, esse ministério está levando você ao anátema. Esse ministro está levando você à maldição, privando você da verdade. Porque se você examinar as Escrituras, você vai ver que a autoridade para mim e para você em Cristo é o próprio Jesus, é a palavra dele. Não é ministério, não é pastor, não é bispo, não é padre, não é papa, não é igreja, não é sistema. A autoridade para a gente se submeter sem questionar é Cristo e a sua doutrina. E qualquer um que vem até nós trazendo algum ensinamento, alguma orientação, dizendo que é de Deus, se não tiver dentro da doutrina de Cristo, não devemos receber. Não devemos aceitar. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos, na igreja da Galácia, uma igreja que estava sendo instruída erradamente. Uma igreja não era um ministério. Igreja era o povo na Galácia, os Gálatas. O povo que creu em Jesus, que estava nessa cidade. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, Paulo vai repreender, advertir, orientar os irmãos contra os ensinos heréticos, contra as doutrinas de demônios, contra o evangelho anátema, contra os falsos ensinadores que estavam pervertendo a verdade do evangelho de Cristo. Inclusive, até o apóstolo Pedro se deixou levar pelo engano, se deixou persuadir pelo conceito errado que estava saindo da verdade do evangelho. O próprio apóstolo Pedro se deixou persuadir pelo engano que tirava ele da verdade do evangelho. A ponto do apóstolo Paulo repreendê-lo na frente de todos os judeus sobre essa realidade que estava acontecendo naquele momento. Olha o que diz o texto. É muito bom quando a gente é instruído com a palavra. Aqui tem o poder de Deus e a autoridade. Sabe por quê? Porque eu estou pregando a palavra. Poder de Deus e autoridade não é quem grita, quem é histérico, quem diz que está cheio da unção. Poder de Deus, a autoridade de Deus, está com quem está pregando a verdade. Quem está na verdade. O poder de Deus não é porque o cara é pastor, porque o cara é profeta, porque o cara... Não. O poder de Deus é em qualquer um que estiver na palavra. Aí tem o poder de Deus. Porque
O povo está sendo enganado, achando que tais homens é cheio de Deus porque é isso, é aquilo outro. Eu sou direto, irmão. São cheios do diabo, não de Deus. Porque se fossem de Deus, pregavam a palavra de Deus. Se fossem de Deus, estava compromissado com o evangelho de Cristo. Se fosse de Deus, estava ensinando o povo a verdade do evangelho de Cristo. O povo tem que aprender de Cristo dentro das igrejas, onde se congregam. Não é aprender do que o homem ensina na sua consciência, no seu conceito, no seu entendimento, nas suas ideias, no que eles querem que a igreja creiam. A igreja é chamada para ser guiada pela cabeça. A cabeça da igreja não é homem, é Cristo. Agora, a cabeça dessa igreja aí, que o homem levantou, é ele. Você está seguindo a quem? Você está seguindo a quem? Não, estou seguindo a Cristo, eu honro a Cristo. Mentiroso, você está seguindo é o homem. Você está mais preocupado em obedecer ao homem. Você está mais preocupado em guardar e praticar a palavra do homem. Porque se você fosse discípulo de Cristo, você estava ouvindo a palavra de Cristo. Você ia buscar conhecer a verdade de Cristo. Você não estava sendo guiado nessa direção. Você estava sendo guiado por Cristo. Essa direção que você está seguindo não é a direção de Cristo. E Paulo, quando viu o apóstolo Pedro sair da direção de Cristo, Paulo repreendeu Pedro na cara diante de todos os outros judeus que estavam ali naquele momento. Isso está registrado aqui em Gálatas, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo 2, escuta aqui a leitura que eu vou fazer para você entender, para você compreender e ver o que eu estou aqui falando dentro das Escrituras. O que eu estou aqui trazendo para você está dentro da palavra. Eu prego a palavra. Eu me preocupo e sou prudente em levar os meus sermões pela palavra, para que eu esteja na autoridade de Deus. Olha o que vai acontecer aqui. Abra a sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, pegue a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Vou fazer a leitura para você entender aqui o que eu estou falando. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Isso é Paulo aqui falando. Porque era repreensível. Tem que repreender quem é repreensível. Não importa quem é, tem que repreender. A autoridade para repreender está com quem tem a palavra. Está com quem está na palavra. Se você está na palavra e vê que alguém está saindo dela, você tem autoridade para repreender. Mas é o pastor, repreenda. Porque o pastor não é maior do que nenhum de nós. Entre nós não tem maior nem menor. Mas é o evangelista, repreenda. Repreenda. Porque a autoridade é a palavra. Se você está levando a palavra e está repreendendo quem não está na palavra, você tem a autoridade de Deus. Está aprendendo isso aqui? E o texto vai dizer: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Isso é Paulo falando. Porque era repreensível. Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com o gentil. Mas depois que chegou os judeus da parte de Tiago, Pedro, ele se afastou do gentil e se apartou deles, temendo os judeus da circuncisão. Versículo 11, versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, olha, até o parceiro de Paulo, Barnabé, se envolveu nessa direção errada do evangelho. Diz o texto: até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 14. Mas, quando vi
que não andavam bem e nem direitamente, conforme a verdade do Evangelho. Não é conforme a minha verdade. Não é conforme a verdade da igreja. Não é conforme a verdade do pastor. Não é conforme a verdade do Papa nem do padre. É conforme a verdade do Evangelho de Cristo. Porque é o próprio Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 14. Mas, quando vi que não andavam bem e nem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: olha, Pedro, tu sendo judeu, vive como gentil, estás se comportando como gentil e queres cobrar do gentil que seja como o judeu? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Nós temos a natureza judeu. Nós não somos pecadores porque estamos entre os gentios. Todos são pecadores. Paulo vai dizer isso aqui. A verdade do Evangelho nos ensina isso. Não tem judeu nem gentio. Não tem um melhor nem um pior. Não tem diferença. Sem Cristo, todos estão na mesma condição. Em Cristo, todos nós somos um só povo. Não tem judeu, não tem grego. Em Jesus, somos um só povo. Devemos andar em verdade, mas é na verdade do Evangelho. Não é na verdade do conceito da igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, por aí vai. Por aí vai. Que é tanta igreja, é tanta religião, é tanta doutrina, é tantos conceitos, é tanta coisa ensinada em nome de Deus, que o povo está confuso. E nós temos que andar numa só verdade. É a verdade do Evangelho. É em Cristo a verdade que liberta. E Paulo vai repreender Pedro, porque Pedro não estava direitamente andando conforme a verdade do Evangelho. É preciso alguém com coragem para repreender esse povo que não está vivendo dentro de uma vida de fé em Deus, verdadeiramente como manda a verdade do Evangelho. Tudo isso que muitos estão vivendo aí não é o Evangelho de Cristo. Esses movimentos aí não é o Evangelho de Cristo. Esse é o trabalho do diabo. Tirar as pessoas do Evangelho. Porque diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 4. Ele vai dizer: o Deus desse século, referindo-se ao diabo, a quem a humanidade se submete. Paulo vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele quer que você conheça tudo, menos a verdade do Evangelho. E tudo que está sendo pregado aí pode ser o que for, mas não é a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho não leva ninguém a viver isso que o povo está vivendo dentro das muitas religiões evangélicas. A verdade do Evangelho não leva ninguém a ser devoto, nem a se consagrar, viver esses sacrifícios, esses rituais, esses movimentos dentro de muitas igrejas evangélicas. Porque o povo usa essa tática. Igreja evangélica. Mas não vivem e não se submetem ao Evangelho de Cristo. É só o nome para o comercial. Igreja evangélica. Mas não tem nada do Evangelho. Não tem nenhuma doutrina do Evangelho. Não segue o Evangelho. Não são instruídos no Evangelho. Não praticam o Evangelho. Não vivem uma vida de fé pelo Evangelho. Vive dentro da religião evangélica, mas não do Evangelho de Cristo. Há uma diferença muito grande das igrejas evangélicas e do Evangelho. O Evangelho de Cristo é o ensinamento de Cristo. As igrejas evangélicas é o ensinamento dos homens. Aprenda isso. Aqui você ouve a verdade. O diabo não está preocupado com você vivendo isso. Pode viver. Pode estar dentro de qualquer lugar. O inimigo só não quer que você conheça a verdade. O diabo trabalha na humanidade tirando a palavra de Deus.
pode viver uma vida de Deus sem entendimento, o homem está perdido. Deus não quer ninguém com uma fé cega. Deus não quer ninguém seguindo a Ele com a emoção, pela emoção. Deus não quer ninguém seguindo a Ele por meio de instinto. Deus, Ele quer de nós entendimento, conhecimento, lucidez, sobriedade, inteligência. Porque é isso que Ele pede de nós. O que Deus quer de nós é que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que Deus quer de nós é que conhecemos a verdade, é que tenhamos entendimento e precisamos ser instruídos. Não tem conhecimento de Deus sem a instrução da palavra. Por isso que hoje o diabo tem distraído o povo dentro da igreja com muitas atrações. É profetas, é pregadores de emoção, de movimento, é cultos, é campanha, é oba-oba, é isso e aquilo outro. Só não tem instrução. O povo não se congrega para ser instruído. O povo não se congrega para receber o ensino, as lições espirituais de Deus, para dar ao povo entendimento. O povo se congrega para viver os movimentos, para viver o misticismo, para viver a formalidade, para viver o paganismo, dentro desses rituais, desses movimentos, menos para ser esclarecido, ensinado para o crescimento e o conhecimento de Deus. É isso que Deus quer, e o diabo priva o povo disso. Porque o povo pode viver tudo isso. Não preocupa o diabo, porque todos estão perdidos. Mas o diabo não quer que você conheça a verdade. Não quer que você seja instruído. Não quer que você tenha conhecimento nem entendimento. Ele quer que você continue com essa fé em Deus cega, acreditando que tudo que diz que é de Deus é dele, para você ir atrás e se perder nesses ventos de doutrina. Foi Jesus quem disse isso. Lucas capítulo 8, versículo 12. Jesus vai dizer que a palavra de Deus ela é semeada para as pessoas que ouvem. E depois que as pessoas ouvem a palavra, viu? Não é essas reuniões que o povo está ouvindo um bocado de coisa. Não é essas reuniões que o povo está sendo chamado para participar desses cultos, para ouvir falar de bênção, de vitória, de conquista, porque Deus está fazendo, Deus está decretando, Deus está mandando. Isso aí não edifica ninguém. Não é isso que Deus quer que você ouça. A palavra não ensina isso. Deus quer que você ouça a palavra para lhe instruir, para lhe conduzir, para lhe corrigir, para lhe levar o conhecimento dele. Aí Jesus vai dizer, a palavra é semeada para o povo. Depois vem o diabo e tira a palavra do entendimento do povo, para que o povo não se salvem, crendo na palavra. Salvação não é estar dentro de igreja. Salvação é estar na palavra. Jesus disse isso. O diabo tira a palavra do coração do homem para que ele não se salve crendo na palavra. A palavra é Jesus. Quem crê nele é salvo. Quem não crê permanece condenado. Mas tem que ouvir, tem que aprender dele. Não é dizer eu creio em Jesus. Qual é o Jesus que tu crê? Qual é o conhecimento que você tem desse Jesus? O que você entende da obra que ele operou na sua vida? O que você entende da importância dele para a sua vida? Qual o conceito de fé em Jesus que você tem? Você tem que ser instruído sobre isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Porque Deus, ele quer. Conheçamos e prossigamos. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. O povo precisa conhecer a verdade. Eis o motivo em que muitos estão presos, dentro do engano e da mentira, vivendo uma vida vã, vazia e anátema, seguindo doutrina de homens, um evangelho anátema, vivendo heresia de perdição, apostatando da fé, porque não estão conhecendo a verdade que liberta e dá entendimento ao homem para uma vida com Deus firme e firmado dentro da verdade. Porém, que Deus abençoe a todos vocês que ouviram este momento de instrução, e eu peço a você em nome de Jesus,
Não fique zangado comigo. Não fique com raiva de mim. Não fique me julgando e condenando pela emoção. Porque você não gostou do que ouviu. Porque você sentiu raiva agora. Você se incomodou com o que ouviu. Eu peço a você, analise o que você ouviu. Siga o conselho da palavra, que nos diz assim: estejam atentos a ouvir, analisando tudo, guardando o que é bom, retendo o que é bom. E eu peço a você, use o senso crítico. Tenha liberdade para usar o senso crítico. Raciocine, examine. Foi o que Jesus disse. Errais, não conhecendo, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Por quê? Nós só podemos conhecer examinando as Escrituras. Que você analise tudo que eu falei agora. Não estou aqui trabalhando combate contra ninguém, contra nenhuma pessoa. Eu estou trabalhando em defesa da fé, combatendo o bom combate da fé, levando a verdade do Evangelho contra todo o ensino maldito que deturpam, que contrariam a verdade do Evangelho e priva o povo dele. Priva o povo da verdade do Evangelho de Cristo. Então preste atenção nisso. Analise se você está andando na verdade do Evangelho ou se você está vivendo uma vida vã de fé em Deus. Deixe o conselho que Paulo deixou para os Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai dizer: examinando a vós mesmo, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovados. Deixo outro conselho que Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Paulo vai dizer: irmãos, o evangelho que eu vos notifiquei, no qual vocês creram, no qual vocês receberam, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer, tal como eu vos tenho anunciado. Entenda o que Paulo está dizendo aos irmãos aí. Entenda o que Paulo está dizendo aos Coríntios, que é para nós, igreja. Porque a doutrina que nós temos que receber, ser instruído e corrigido, é a doutrina de Cristo, que os apóstolos pregaram, o que está nas cartas apostólicas. É isso que a igreja tem que ouvir. É para isso que a igreja tem que congregar, para receber o ensino e a instrução da doutrina de Cristo, para o crescimento e a edificação, para que vivamos uma fé firme em Deus, estejamos firmados. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Observe o que Paulo vai dizer aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 1 e 2. Paulo vai dizer que os irmãos serão salvos pelo Evangelho se reter o Evangelho. Se não se mover dele. Se não apostatar dele. Se não seguir um outro Evangelho que muitos estão vivendo aí e seguindo. Não é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho anátema, que leva a pessoa a estar em maldição. Porque bênção é o Evangelho de Cristo. Bênção, quer vitória, quer prosperidade, quer vida com Deus, quer avivamento, quer estar diante de Deus, se converta a Cristo e siga, guarde e pratique o Evangelho de Cristo. Não é dentro de campanha, não é dentro de pacto, não é dentro de voto, não é dentro de igreja, dentro de ritual, de sacrifício, não é dentro de movimento místico, de paganismo, é dentro de Cristo, na palavra de Cristo. Foi o que Jesus disse, João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres. Não é se estiver ali, aqui ou acolá. Escuta o que Jesus disse.
Se vocês estiverem aonde? Jesus diz, em mim. Não é dentro de nenhum local. E se a palavra de Jesus estiver em você, guiando a sua vida, norteando os princípios e guardando-se por ela. Se a palavra de Cristo estiver em você, quem é que está te guiando? Quem é que te conduz? Qual é o princípio e a base da tua fé? Por onde você está sendo instruído? É pela palavra de Cristo ou palavra de igreja, de religião de homens? Cuidado, cuidado. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Porém, bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Que Deus os abençoe a todos vocês que estão comigo aqui nesta live ao vivo, em nome de Jesus.